Vamos então ver a questão 27 sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas. Neste exercício vamos analisar a área de um quadrado, conhecida à medida de um segmento reto interno, em que um dos extremos é um dos vértices e o outro é um ponto de um dos lados opostos ao mesmo vértice, e o ângulo formado entre esse segmento e o lado em questão. Consideremos então o quadrado ABCD, este aqui, e o segmento reta AE, com um extremo num dos vértices e o outro no lado oposto, BC, e faz um ângulo de 60 graus com o lado BC. Calcular a área do quadrado ABCD. Vamos então resolver este problema por vários métodos, o primeiro dos quais é recorrendo à trigonometria. Sabemos então que a área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, ou seja, por exemplo, AB ao quadrado. Sabendo que o segmento reto AE faz com o lado BC um ângulo de 60 graus, recorrendo à definição do seno num triângulo retângulo, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. A hipotenusa é o que nós conhecemos. E o cateto oposto, AB, que é o que nós pretendemos saber para calcular a área do quadrado, desconhecemos. Contudo, que sabemos que o ângulo é de 60 graus. Então, 160 é igual a AB sobre AE. Ora, 160 é raiz quadrada de 3 sobre 2. AB é o que nós pretendemos calcular. E AE é o comprimento do nosso segmento, ou seja, 4 unidades de comprimento. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, sabemos que o produto extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, 4 raiz quadrada de 3 é igual a 2AB, onde AB é igual a 4 raiz quadrada de 3 sobre 2, ou seja, 2 raiz quadrada de 3. Conhecendo então o lado do quadrado que tem a medida de 2 raiz quadrada de 3, a área é o quadrado disso. Ou seja, 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. 4 vezes 3 são 12. Portanto, a área do nosso quadrado é 12 unidades de área. Este é o primeiro método. Então vamos ao segundo método. O segundo método é utilizar o triângulo notável de 30, 60, 90. O nosso segmento reto AE define neste quadrado um triângulo retângulo ABE. Este triângulo ABE é um triângulo notável 30, 60, 90. Recorrendo à relação métrica do triângulo 30, 60, 90, sabemos que 1 sobre BE, isto é, 1 sobre o cateto menor, é igual a raiz quadrada de 3 sobre a medida do cateto maior e é igual a 2 sobre a medida da hipotenusa. A medida da hipotenusa nós conhecemos, que é AE e vale 4 unidades de comprimento. Nós pretendemos saber a medida do cateto maior. Portanto, interessa-nos utilizar estas duas igualdades aqui do lado direito. Ou seja, raiz quadrada de 3 sobre AB é igual a 2 sobre 4. Produtos extremos é igual ao produtos meios, vamos obter na mesma AB igual a 2 raiz quadrada de 3 unidades de comprimento. Ou seja, a área é o quadrado disso, ou seja, igual a 12 unidades de área. Vamos finalmente recorrer a um terceiro método, e neste método vamos utilizar a composição de figuras congruentes. No nosso quadrado, temos aqui o triângulo ABE, retângulo em B. Se rodarmos no sentido anti-horário o nosso triângulo ABE, vamos obter uma figura congruente. Isto é, uma figura que tem a mesma área do que o nosso quadrado inicial ABCD. Esta figura é um quadrilátero irregular, AECK, cuja área nós continuamos a não saber calculá-la. Não sabemos a área do nosso quadrado inicial ABCD e não sabemos a área deste quadrilátero irregular AECK. Contudo, sabemos uma coisa, é um quadrilátero que tem a mesma área que o nosso quadrado de partida ABCD. Portanto, recordando o conceito de congruência de figuras geométricas, quando é que podemos dizer que duas figuras são congruentes? Quando os lados correspondentes são iguais e quando os ângulos correspondentes também são iguais, podendo essas figuras ocupar a mesma posição ou não na figura global. Se anexarmos este quadrilátero, 3 quadriláteros congruentes, desfasados em termos de rotação, com centro no ponto A de 90 graus, vamos obter um quadrado maior. Vejamos então, se anexarmos um quadrilátero congruente ao quadrilátero AECK, ocupando a posição que corresponde a uma rotação de 90 graus no sentido horário, vamos obter esta figura, que é também um quadrilátero, mas cuja área também não sabemos calcular. Sabemos, no entanto, que a área deste quadrilátero IGCK, tem uma área que é o dobro da área do nosso quadrado inicial ABCD.
Se anexarmos mais um quadrilátero congruente ao quadrilátero AECK, ocupando uma posição que corresponde a uma rotação de 180 graus no sentido horário, vamos obter aqui um hexágono irregular, cuja área nós continuamos a não saber calculá-la. Contudo, sabemos que a área desta figura é 3 vezes a área do nosso quadrado inicial ABCD. Temos aqui uma área equivalente, que é o AECK. Temos aqui a outra área equivalente, que é o IAEG. E temos aqui mais outra área equivalente, que é o JAIF. Finalmente, se anexarmos mais um quadrilátero congruente ao quadrilátero AECK, ocupando agora uma posição que corresponde a uma rotação de 270 graus, no sentido horário, cuja área continuamos a não saber calculá-la, mas que é igual a 4 vezes a área do nosso quadrado ABCD. Resumindo esta fase de composição, o que é que nós podemos dizer? Partimos de um quadrado inicial ABCD, cuja área desconhecemos. Chegamos a um quadrado maior, quadrado FGCH, cuja área é 4 vezes este quadrado inicial. Para além disso, reparemos que temos aqui dois segmentos de reta, o segmento de reta IK e o segmento de reta JE, que são perpendiculares entre si. Reparemos que se este ângulo aqui é de 60 graus, este será o complementar. Do mesmo modo, se este é de 60, aquele é de 30, que é complementar, e portanto a diferença para 90 é 60. Significa então que o segmento de reta IK é perpendicular ao segmento de reta JE. Se por outro lado repararmos que o comprimento do segmento de reta IK é igual a 4 mais 4, ou seja, 8, e o comprimento do segmento de reta JE é igual a 4 mais 4, ou seja, 8, significa que a figura definida pelos vértices JI, EK, J é um quadrado. Aliás, é uma das propriedades do quadrado. As diagonais são perpendiculares e têm o mesmo comprimento. Neste quadrado temos aqui 4 triângulos retângulos isósceles. Isósceles porquê? Porque os lados AK e AE são iguais, e exatamente nos outros é a mesma coisa. E sabendo o valor da medida de dois dos seus catetos, nós conseguimos calcular a sua área. E sabendo a área de um qualquer destes triângulos, retângulos, nós conseguimos calcular a área deste quadrado JIEK. Sabemos que num quadrado nós podemos relacionar o lado com a diagonal, aplicando o teorema de Pitágoras. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a D ao quadrado, de onde, resolvendo em ordem a L, nós vamos ter raiz quadrada de D ao quadrado sobre 2, ou seja, D sobre raiz quadrada de 2, sem fazer a racionalização, unidades de comprimento. A área de um qualquer destes triângulos retângulos é igual à base vezes a altura, ou sendo esta base e esta altura é a mesma coisa, é indiferente, ou seja, 4 vezes 4 a dividir por 2, ou seja, 8 unidades de área. Se a área de um triângulo retângulo é igual a 8, significa que a área deste quadrado será igual a 4 vezes 8, ou seja, 32 unidades de área. Por outro lado, o lado do quadrado, como nós vimos aqui, é igual a diagonal, que é 8, a dividir por raiz quadrada de 2. Racionalizando, vamos obter 4 raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Nesta fase, sabemos então já o lado do quadrado JIEK, que é igual a 4 raiz quadrada de 2 unidades de comprimento, e sabemos a área deste quadrado, que é igual a 32 unidades de área. Para sabermos então a área do quadrado grande FGCH, precisamos de saber a área destes 4 triângulos. Não é? Já sabemos a área deste quadrado, JIEK, falta-nos saber a área destes 4 triângulos, que vamos já ver que são triângulos notáveis 15, 75, 90. Sabendo então que a área global desta figura é igual à área do quadrado mais a área destes 4 triângulos, e calculando essa área global, nós ficamos a saber a área do nosso quadrado inicial ABCD, que é o objetivo. Será então 1/4 desta área global. Precisamos então de calcular a área de um triângulo destes, um triângulo notável 15, 75, 90, que vamos já provar que é um triângulo 15, 75, 90,
Vamos considerar o nosso triângulo IGE, é um dos triângulos, são exatamente iguais. E vamos então demonstrar que este triângulo é um triângulo notável 15,75,90. Sabemos que este ângulo AEG é um ângulo de 60 graus, não é? Que é exatamente aquele segmento inicial de partida que faz com um lado de 60 graus. Sabendo que as diagonais deste quadrado do centro fazem ângulos de 90 graus, portanto significa que este ângulo em A é 90, e se este triângulo AIE é um triângulo isósceles, será então 180 menos 90 é dividir por 2, ou seja, igual a 45 graus. 60 menos 45 significa que este ângulo aqui, em E do triângulo IGE, é um ângulo de 15 graus. Se este vale 90, significa que o ângulo I é o complementado de 15, ou seja, 75. Portanto, está demonstrado que o nosso triângulo IGE é um triângulo notável 15,75,90. Se é um triângulo notável 15,75,90, seria fácil calcularmos os seus lados. Portanto, a base e a altura, e saberíamos então a área. Contudo, nós não sabemos a altura do triângulo retângulo relativamente à hipotenusa. No fundo, é o que nos permite trabalhar a relação métrica do triângulo notável 15,75,90. Portanto, por este lado, nós não podemos calcular a sua área. Vamos então recorrer mais uma vez a um estratagema de figuras congruentes, de modo a podermos calcular a área deste triângulo notável. Vamos então combinar dois triângulos notáveis 15,75,90, fazendo uma simetria deste triângulo notável relativamente ao lado IG, e vamos obter aqui um triângulo notável exatamente igual. Não esqueçamos que a hipotenusa destes triângulos notáveis é exatamente o lado do nosso quadrado JIEK. Esta é a fase inicial da estratégia a utilizar quando nós pretendemos saber a área de um triângulo notável 15,75,90, sabendo apenas o valor da sua hipotenusa e não conhecendo a altura do triângulo relativamente à hipotenusa. Portanto, calculamos a simetria relativamente ao cateto menor, depois prolongamos a hipotenusa E'I do triângulo simétrico e traçamos a perpendicular a este prolongamento passando pelo ponto E. Ficamos então com 4 triângulos. O triângulo retângulo E' e linha E, um triângulo notável 30, 60, 90, que vamos já demonstrar que é um triângulo notável 30, 60, 90, e os nossos dois triângulos notáveis 15, 75, 90, o triângulo IGE e o triângulo E',IG. Fazendo uma análise das áreas destes 4 triângulos, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que a área do nosso triângulo retângulo E' e linha E menos a área deste triângulo amarelo, que é o triângulo notável 30, 60, 90, vai ser igual à soma das áreas dos nossos dois triângulos notáveis 15, 75, 90. Pelo que, dividindo por 2, vamos obter a área do nosso triângulo notável 15, 75, 90, que é o nosso objetivo. Se estes ângulos aqui são de 75 graus, cuja soma dá 150, a diferença para 180, que é o ângulo raso, vai nos dar 30 graus. Se este ângulo aqui vale 30 e aquele vale 90, significa que este é o complementado de 30, ou seja, 60. Como é que nós podemos calcular a área deste triângulo amarelo? Deste triângulo notável 30, 60, 90. É base vezes a altura sobre 2. Vamos então recorrer às relações métricas de um triângulo 30, 60, 90. 1 sobre o cateto menor, e linha E, é igual a raiz quadrada de 3 sobre o cateto maior, e linha, e é igual a 2 sobre o valor da medida da hipotenusa, que neste caso é o nosso segmento de reta IE. O I' é a base, desconhecemos. Vamos admitir que o I' é uma medida x e o IE é o lado do quadrado. Substituindo aqui na nossa relação métrica, sabemos então que I', ou seja, o cateto menor, é igual à hipotenusa sobre 2. Esta é a medida do cateto menor quando conhecemos a hipotenusa. Então a área do triângulo IEG
e linha E é igual a base, que é o lado do quadrado sobre 2, vezes a altura, que é x sobre 2. Vai-nos dar então o lado do quadrado vezes a medida x sobre 4. Nós podíamos já substituir o lado do quadrado, que já calculamos anteriormente, mas vamos deixar para substituir mais à frente, depois de calcularmos as outras áreas dos outros triângulos. Vamos agora calcular a área do nosso triângulo retângulo E' e linha E. Então a área deste triângulo retângulo E' e linha E é igual a base vezes a altura sobre 2. A base é o nosso segmento E', que é lado do quadrado sobre 2. A altura é o segmento reta E' e linha, que é a soma do lado do quadrado mais a nossa medida x. Então a área deste triângulo retângulo vai ser igual a quê? A lado do quadrado, que multiplica lado quadrado mais x, que é a altura, sobre 4. Conhecendo então a área do triângulo retângulo e a área do triângulo notável 30, 60, 90, fazendo a diferença, vamos obter a diferença das áreas. Fica então lado quadrado que multiplica lado quadrado mais x sobre 4, menos lado quadrado vezes x sobre 4. Efetuando aqui a propriedade distributiva, fica lado quadrado ao quadrado sobre 4, mais lado quadrado vezes x sobre 4, menos lado quadrado x sobre 4. Podemos cortar esta parcela com esta parcela, são parcelas simétricas. Ficamos então com a área do triângulo E' e linha E menos a área do triângulo I e linha E é igual ao lado quadrado ao quadrado a dividir por 4. Sabendo isto, nós já podemos calcular a área do nosso triângulo IGE. Portanto, a diferença de áreas é igual ao lado ao quadrado sobre 4. Sabendo que o lado quadrado é igual a 4 raiz quadrada de 2, que nós já calculamos atrás, dividindo este valor por 2, vamos obter a área do nosso triângulo notável IGE, que é igual a 4 unidades da área. Como nós podemos concluir, com esta construção geométrica de triângulos congruentes e depois com a construção deste triângulo retângulo, nós podemos calcular a área de um triângulo 15, 75, 90 sem saber a altura relativamente à sua hipotenusa. Sabemos então que a área deste triângulo notável IGE é igual a este triângulo vermelho, é igual a este triângulo azul e é igual a este triângulo verde. Cada um deles mede 4 unidades da área. Significa então que a soma das áreas destes 4 triângulos é igual a 4 vezes 4, ou seja, 16 unidades da área. Temos então a área dos 4 triângulos notáveis 15, 75, 90 é igual a 16 unidades da área. Temos a área do nosso quadrado JIEK igual a 32 unidades da área. O que significa o quê? Que a área do nosso quadrado FGCK vai ser igual a quê? A 16 mais 32 é igual a 42 unidades de área. Como o nosso quadrado inicial ABCD tem de área 1/4 deste quadrado FGCH, significa então que a área do nosso quadrado ABCD inicial é 48 dividido por 4, ou seja, 12 unidades de área, que é o valor que nós obtivemos nas outras duas metodologias. Claro que está que esta terceira metodologia é uma metodologia muitíssimo mais complicada para resolver o nosso problema, mas o que nós pretendemos aqui foi mostrar que, recorrendo ao conceito de figuras congruentes e efetuando as combinações num determinado sentido, nós podemos por vezes obter os nossos objetivos. E neste caso será calcular a área do nosso quadrado inicial ABCD.